Gente, agora olha só que história triste, viu? Tem uma determinada região aqui de Curitiba, as pessoas conhecem muito o Marco Antônio, ou pelo menos conheciam. Senhor de 55 anos, que quando era criança teve poliomielite e por causa disso, a consequência foi uma deficiência física e mental. Mas um homem tão carinhoso, tão querido, ninguém nunca teve nada para reclamar do Marco Antônio. Aquele cara que, quando observava que na frente de uma casa tinha um mato, ele chegava e limpava e nem pedia nada por isso, não. Chegava, limpava, arrumava, se quisesse, você poderia dar alguma coisa para ele. Então, um cara de um coração imenso, que de repente apareceu morto nesse final de semana. E obviamente que a família, amigos e a própria polícia já estão desconfiando de que ele foi assassinado, hein? Suspeita de assassinato contra esse homem que nunca teve boca para reclamar de nada. Põe na tela. Dois rapazes que passavam perto do rio Bacaxeri na manhã de sábado avistaram o corpo boiando. Os bombeiros e a polícia foram chamados e a vítima foi logo identificada. Marco Antônio Pinto tinha 55 anos e era de Almirante Tamandaré. Há anos ele vivia na rua e prestava serviços para moradores da região do Boa Vista. Então todo dia primeiro ele ia fazer o jardim, daí começou a ficar conhecido da família. Porque daí ele tinha sérios problemas mentais, assim, né? Ele já era aposentado por isso mesmo. Daí ele ficou, trabalhava para nós, aí trabalhava para o pessoal aqui do bairro. Todo mundo conhecia ele aqui. A Alessandra conta que 2 dias antes da morte, os documentos de Marco foram encontrados na rua. Daí eu falei para o meu pai, nossa, o Marco Antônio não apareceu, né? Para me entregar os documentos dele. Depois, amanhã, que era hoje, eu vou dar uma rodada, ver se ele está por aí. A irmã dele, que mora em Tamandaré, veio logo que soube. Ele nunca fez mal para ninguém, coitado. Tem então uma perna fina, tem uma paralisia infantil. Nunca fez nada para ninguém, vinha para aqui para fazer serviço para as pessoas aqui da Boa Vista, aqui, trabalhava. Quem conhecia Marco não acredita que ele tenha caído ou se jogado no rio Bacaxeri. O que eles apostam é que ele tenha se envolvido em alguma confusão. Na noite anterior à morte, ele foi visto em uma praça aqui perto, na companhia de outras pessoas. E ontem à noite, inclusive, ele estava aqui nessa praça e tinha umas pessoas aqui. Agora a gente não sabe se ele discutiu ou se ele provocou alguém, porque ele era muito impertinente, ele ficava perguntando, falando, então a gente não sabe se alguém se irritou com ele ou algo assim. Alguém fez alguma maldade e jogou ele aí dentro. A senhora não acredita que ele tenha caído? Não acredito que ele tenha caído, algum mal aconteceu. Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram no local e vão investigar o caso. Então, se você sabe de alguma coisa, converse com a polícia, converse comigo também. O Marco Antônio, ele não tinha muita maldade. Às vezes ele fazia alguma pergunta, como disse essa mulher, era impertinente, mas é aquele cara que perguntava sem maldade. Vem cá, é verdade que a tua esposa fez tal coisa? Porque o pessoal comentava na vila. Ou é verdade que você é isso? Mas sem aquela maldade no coração. Muito pelo contrário, parece que a idade mental dele era bem menor, ele fazia algumas perguntas que incomodavam. Um tipo de cara carente também, que sempre teve a necessidade de falar muito, mas pela carência que ele tinha. Será que alguém ficou com raiva? Foi alguma pergunta e essa pessoa não entendeu e decidiu tirar a vida do Marco Antônio? Se você sabe, converse comigo pelas redes sociais, eu vou repassar a informação, mas vou manter os seus dados com todo o sigilo, tá bom?